Irmãos, vamos começar com alguns versículos que nos orientam. O primeiro deles saiu aí na ordem do culto, porque foi lido, foi o primeiro versículo que nós lemos. Provérbios 15:16 diz assim: melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Agora nós vamos ler Eclesiastes 5:10. Vem logo depois de Provérbios, o livro seguinte é o livro dos Eclesiastes. Eclesiastes, eu disse, capítulo 5, versículo 10. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. E também isto é vaidade. E agora, Provérbios, volte algumas páginas para o capítulo 30, versículo 7. Provérbios 30, versículo 7, que diz: duas coisas te pedi, não mas negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não te negue e venha dizer: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo, não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Amém? Esta é a palavra de Deus. Nós estamos numa caminhada de algumas semanas. Nós começamos tentando entender o que é que a Bíblia ensina sobre prosperidade. Nós não podemos negar que o assunto está lá. Mas o que nós vimos é que a prosperidade da qual a Bíblia fala não é somente enriquecer materialmente, monetária, financeiramente. Não. A prosperidade da qual a Bíblia fala eu vou usar essa palavra poética, é florescer em todas as áreas da vida. Inclui a saúde física, inclui o amadurecimento emocional, inclui a santificação, inclui o convívio familiar, inclui o bem que nós fazemos às pessoas do nosso convívio. Se isso é ser próspero biblicamente. Ainda mais, ser próspero é ser exitoso nos propósitos que Deus tem para a sua vida. Nós cremos que Deus tem um propósito específico para cada um dos seus servos. Então, prosperidade não é apenas ser exitoso, você pode ser exitoso na direção errada. Você precisa ser exitoso no propósito que Deus deu para a sua vida. Qual é, pastor? Isso é algo a ser encontrado na direção suave do Espírito Santo. Repito como exemplo, o apóstolo Paulo. Ele abriu mão de uma vida privilegiada do ponto de vista material. E se ele não tivesse aberto mão, ele não teria sido um êxito, ele teria sido o oposto, um fracasso. Mas exatamente porque ele abriu mão dessas coisas, ele foi exitoso no propósito que Deus tinha para a vida dele. Também é verdade, irmãos, que a avaliação que Deus faz da nossa vida não exclui, todavia, o nosso bom zelo e a nossa boa mordomia das bênçãos materiais. E aí nós entramos nesse ponto nas últimas 2 quartas-feiras, os princípios bíblicos sobre como cada um de nós deve usar os bens e as bênçãos materiais que Deus nos tem dado. E você fez as contas comigo, é meramente compreensível, humanamente compreensível, que quando nós praticamos aqueles princípios bíblicos que nós falamos, não são o caminho para se tornar um bilionário, mas são sem dúvida o caminho para você ter uma vida tranquila, reconhecendo que existem muitos reveses, e que existem muitos imprevistos e muitas coisas, mas pelo menos no que tange a nossa responsabilidade perante o Senhor, permaneceremos debaixo da sua aprovação. Agora nós vamos entrar em conselhos, orientações que Deus dá. Porque existem pessoas dentre os servos de Deus, indivíduos que nesta vida terão um quinhão maior de riquezas materiais. E Deus tem alguns conselhos para eles. E existem alguns indivíduos que terão um quinhão menor de riquezas materiais. E Deus também tem alguns conselhos para eles. A forma como alguém chega a ter mais ou menos, você pode analisar por diversos pontos de vista e você vai ter de reconhecer comigo que se trata de uma questão, no mínimo, muito complexa.
quando não existe um outro lado que está além do alcance da nossa compreensão humana. E neste ponto a teologia tem uma palavra geral chamada providência. Deus dispõe as pessoas conforme a sua providência, para que elas possam servir o Senhor e os propósitos do Senhor em diferentes rumos, em diferentes posições e lugares, e ainda assim tudo isso é por Deus estabelecido, por Deus posto e determinado. E isto inclui a posição social, o bairro onde você mora, as pessoas do seu convívio, no círculo de trabalho, as pessoas a quem você serve e as pessoas a quem você lidera. Igualmente, tudo isto está interrelacionado aos inescrutáveis planos de Deus. Ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem foi o conselheiro do Senhor? Não fui eu, foi você? Quem primeiro deu a Ele para que depois venha receber? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Repito, antes de a gente mergulhar nestas águas belíssimas, que tanto o estudo da semana passada, que alguns me pediram, as anotações estão à dispor dos irmãos, como também o de hoje. Você pode mandar uma mensagem no WhatsApp para mim ou no WhatsApp da secretaria da igreja, que você vai receber o resumo do estudo, tá certo? Deus tem algumas orientações, portanto, gerais, que são glorificar a Deus em seu trabalho pessoal, quer você seja empregado ou empregador, ou funcionário público, ou autônomo, nós vimos isso na quarta-feira passada. O objetivo geral de todos os cristãos, onde quer que estejam, é o de glorificar o Senhor. Ainda é muito bíblico e para todos, que todos usemos com prudência e com temor os nossos proventos. Agora, 2 pratos da balança, na terceira orientação geral, elas ficarão muito equilibradas. Porque quando nós falamos de contentamento, e a Bíblia fala, Deus fala para sermos contentes, a Bíblia não está nos dizendo para vivermos vidas estagnadas. Lembram do conselho que o apóstolo Paulo deu aos escravos, em 1 Coríntios 7? Se você é escravo, não se importe com isso. Não sofra por causa disso. Mas se aparecer a oportunidade de ser livre, aproveita a ocasião. Então este é um conselho que se aplica para além daquele regime social do século I. Se você tiver a oportunidade, sem ser impelido pela vaidade, eu sei que aí é o que está o ponto difícil, mas sem ser impelido pela vaidade, sem querer construir algo para a sua glória, ou diferente dos planos de Deus, e você tem a oportunidade de prosperar, de avançar, qual o conselho? Prospere, avance, mas continue cultivando contentamento, que é uma gratidão humilde dentro do seu coração. Parece contraditório, mas não é. São os 2 pratos da balança, e quando a gente deixa os pratos bem equilibradinhos, nós estamos santificando com o auxílio do Espírito Santo o nosso coração. Quero dizer novamente o que eu falei muitas vezes nas últimas quartas-feiras. Esse assunto de como nós usamos os nossos recursos financeiros não é um conjunto de regras bíblicas. É a sondagem de Deus do nosso coração. Princípio geral ainda é o de que a gente fuja da paixão das riquezas. E nós veremos um pouco mais sobre isso logo agora. E o último princípio geral é que a gente honre o Senhor com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda. Deus tem algumas orientações para aqueles que têm um quinhão maior de riquezas desse mundo durante a nossa breve peregrinação. Deus permite que alguns dos seus servos tenham um quinhão maior, para que eles deem testemunho de Deus nestes contextos. E para que exerçam a boa custódia das riquezas que Deus lhes tem dado. Por exemplo, o rei Davi era um homem soberbamente rico. Lídia, a comerciante de púrpura que se converteu em Atos capítulo 16. O próprio Paulo de Tarso, que teve acesso a uma educação elevadíssima. O bom samaritano de Lucas 10, ele tinha boas intenções, mas ele também tinha 2 moedas para pagar a hospedaria. Então nós temos algumas pessoas. Lembre-se, e se você olhar para o mundo ao nosso redor, este versículo é muito visível. Lembre-se que Paulo escreveu assim: não são muitos os sábios segundo a carne, nem os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Isso é 1 Coríntios 1, 26. Não são muitos. Então, se você é um crente e tem um quinhão de riquezas deste mundo maior, dê graças a Deus, porque a Escritura Sagrada diz que não são muitos os que são chamados, mas alguns são.
E a estes que são, nós temos orientações preciosas. 1 Timóteo, capítulo 6. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 17, 18 e 19. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que se possam apoderar da vida eterna. Este é o conselho, este é o texto mais claro sobre o conjunto de orientações que Deus dá para aqueles servos deles que têm um quinhão um tanto maior de riquezas deste mundo durante a nossa breve peregrinação. Primeiro, não sejam altivos. Irmãos, por que o apóstolo Paulo escreveu que não são muitos nobres, nem poderosos, nem sábios que são chamados? Por causa daquilo que Jesus antes dele disse, que quando a boa semente cai na terra entre espinhos, mas o que são os espinhos? São as vaidades das riquezas e os cuidados deste mundo sufocam a boa semente. E observe que isto não é uma questão meramente social. São os sábios, são os poderosos, são os nobres. Vá numa universidade, pessoas privilegiadíssimas que estudaram, que já leram pilhas e pilhas de livros e são capazes de pronunciar coisas tão absurdas, mas porque estão endurecidos no seu coração e embrutecidos. A mesma coisa aplica-se aqui a este uso. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Esta palavra é usada por Paulo novamente em Romanos 11, 20, sobre ensoberbecer. Infelizmente, a riqueza, ela tem este poder e esta eficácia maligna de fazer a pessoa sentir-se superior, poderosa, ilimitada. Dizem lá no interior de Minas, que quando o homem tem dinheiro no bolso, até o jeito de andar é diferente. Então nós temos uma palavra de cautela. Não seja envolvido pelas falsas promessas e pela ilusão de segurança, a ponto de isso corromper o seu coração. Pastor, isso é uma coisa muito difícil, eu sou constantemente consciente. Lembra do que Deus disse por meio de Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 8. É uma palavra muito rica da parte do Senhor para aquele povo. Uma palavra que Deus disse para eles assim: guarda-te de não te esqueceres do Senhor teu Deus, 8:10, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos, os estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração, 8:14, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da casa do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, que diga, te esqueças do Senhor. Veja o que diz o versículo 17, e digas no teu coração, a minha força, a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança nas riquezas. Veja o que ele diz, não ponham a esperança na incerteza das riquezas. Porque de fato elas são tremendamente convidativas a isso. A que você, exatamente porque abre lá o seu aplicativo e tem um número escrito lá, você se sinta mais confiante. Ora, se aparecer algum revés, eu tenho com o que me prover. Não é assim que a mente humana pensa? A mente humana pode pensar isso e pode pensar coisas ainda mais graves do que estas. Mas a orientação é que o crente dependa de Deus. Quer ele tenha um grande, gordo saldo, quer o oposto disso, que ele dependa de Deus.
É por isso que esse assunto das riquezas e do uso das riquezas aparece tão frequentemente na Escritura, porque elas têm uma pega no nosso coração. Elas têm uma pega no nosso coração. Não ponha a sua esperança na incerteza das riquezas. Quantas são as vezes que nós ouvimos histórias de pessoas que uma notícia sobre o mercado, sobre o mundo das finanças, sobre a política, a sua interferência, foi capaz de deixar aquela pessoa completamente abalada, porque é isso que Mamon faz com os servos dele. Ele brinca com eles, ele joga para um lado e para o outro, tortura e ri. Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo. É o terceiro conselho para aqueles que têm riquezas materiais. Mas no Deus vivo que nos dá, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Então, seja constantemente cônscio de que quaisquer riquezas que você tem, não importa a porção, foram dadas a ti por Deus. E eu gostaria de fazer as mesmas aplicações que fiz nas últimas semanas. E isto é para nós, primeiro, um alívio. Você, pai e marido, descanse em saber que o provedor da sua casa não é você, mas o Senhor. Que o provedor da sua casa não é quem paga o seu contra-cheque. Este é o meio. Quem dava o pão e carne para Elias era o passarinho ou era Deus? Se ele agradecesse o passarinho, ele estava certo ou estava errado? Errado. Quem mandava o passarinho era Deus, o corvo, um animal até de fama ruim na Bíblia. Não se esqueça que quem assina o seu olerite é o corvo. O provedor é o Senhor. Não ponha a sua esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem e enriqueçam em boas obras. Repartam de boa mente. Façam o bem, enriqueçam em boas obras e repartam de boa mente. Se você é um crente, e Deus permite a você, que é um servo do Senhor, ter um quinhão um pouco maior de riquezas deste mundo, saiba que Deus tem interesse nisso. Deus tem algo a dizer sobre isso. A história cristã está repleta de exemplos de grandes homens e mulheres de Deus que, pela sua generosidade, impulsionaram muito o reino do Senhor. Nós temos aqui, muitos de vocês já devem ter visitado ou conheceram a Igreja Memorial Batista de Brasília. É uma igreja nossa que fica lá na capital federal de nossa convenção. Quando o pastor Lunsford morreu há poucos anos atrás, quando o pastor Lunsford foi nomeado missionário para o Planalto Central, ele estava evangelizando os obreiros que estavam construindo o Planalto Central. E quando a igreja foi organizada, ela se reunia, como tudo em Brasília, era construções de madeira. Mas Lunsford tinha estudado, no tempo lá atrás, na década de 20, década de 30, ele tinha estudado com um homem e as carreiras dele se separaram. James Acree Lunsford, tornou-se missionário, e esse homem, cujo nome era Maxie Jarman, tornou-se um empresário na área de sapatos, calçados. E ele prosperou muitíssimo, porque no começo dos anos 60, ele começou a produzir tênis que a gente usa hoje. No tempo todo mundo usava sapato, ele começou a produzir tênis, prosperou muitíssimo, e praticamente sozinho foi o financiador da construção daquele grande templo que está lá em Brasília. Mandou da prosperidade que Deus lhe deu uma oferta generosíssima. Estou citando um exemplo, irmãos. A lista, você poderia acrescentar outros. Você que é crente, tem servido o Senhor há mais anos, deve conhecer inúmeras histórias como eu conheço, tanto para impulsionar o reino de Deus, no sentido da obra missionária das igrejas, como pessoalmente, eu que sou um servo do Senhor, posso dar testemunho de quantas e quantas vezes o amor dos servos do Senhor tem sido abençoado pelo amor dos servos do Senhor e pela providência do Senhor, pela generosidade dos irmãos. Jesus, o Filho de Deus, vivia de ofertas. Veja o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 8.
Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 1. E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com eles, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, agora preste atenção, e muitas outras que o serviam com os seus bens. A exortação à generosidade, particularmente, precisa ser entendida dentro da perspectiva maior de que este é um assunto do trato de Deus com o nosso coração. Mas sabe por quê, irmãos? Porque qual é a inclinação natural do nosso coração? É meu. É para mim. A inclinação natural do nosso coração é agirmos de maneira egoísta. Então Deus nos dá ordens e a capacitação do Espírito Santo para que nós possamos obter vitória contra essas inclinações naturais, tão egoístas e mundanas do nosso coração. Volto ao texto de 1 Timóteo, que é o que tem nos orientado nesta parte da reflexão. 1 Timóteo 6, 18. Que façam o bem, que enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente. Nós sabemos o que Jesus disse sobre isso. Mais bem-aventurada coisa é receber do que dar. Foi isso que Jesus falou. Certamente não. Jesus disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos capítulo 20, versículo 35. Observe. Ele, Jesus, não tinha onde reclinar a cabeça. E ainda assim, empobreceu-se da sua riqueza, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Não avalie a riqueza do Senhor Jesus Cristo pelo que Ele tinha, avalie a riqueza do Senhor Jesus Cristo pelo que Ele deu. Exorta aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente. Agora é muito importante isso aqui. E sejam comunicáveis. Lá no meu Novo Testamento grego, a palavra comunicável não tem tanto a ver com comunicação, no sentido de diálogo, não diretamente. A palavra é koinonikos. E koinonikos vem de koinonia. Então, esta palavra está dizendo que estes estejam, conservem-se em comunhão com os irmãos. Sabe, irmãos, eu vejo com muita preocupação o modismo do nosso tempo em relação à administração de igrejas, dizendo que a igreja A é a igreja para a classe social essa, e a igreja B para a classe social aquela, e a igreja C para a classe social aquela, ou para tal faixa etária, ou tal perfil profissional. E eu me oponho a esta visão de igreja. Eu quero dizer aos irmãos por quê? Porque a igreja, ela é o corpo de Cristo. Então ela precisa ser... Claro que o fato de estar localizado num bairro acaba condicionando ou direcionando neste sentido. Entenda bem, não estou falando no outro aspecto não. Mas no sentido de que a igreja ela deve estar aberta para quaisquer pessoas. Exatamente porque quando ela é a integração de pessoas de toda tribo, língua, povo, nação, ela está mostrando, ela é um testemunho evidente, uma exibição perante o mundo de que o poder de Jesus Cristo é eficaz para resgatar pessoas. Isso se aplica à etnia ou nacionalidade, isso se aplica à raça, isso se aplica à classe social. Jesus Cristo pode salvar os ricos e os pobres e colocá-los no mesmo corpo. Isso se aplica até à vida pregressa. Aquele pecador que alguém era antes de se converter. Eu já contei para os irmãos que Jay Adams, um grande nome na história do aconselhamento bíblico, aconselhou um serial killer, um assassino em série famosíssimo, assustador. E o homem se converteu. Então ele chegou para a igreja e disse, irmãos, evangelizei tal. E o nome dele saía no jornal constantemente pela barbaridade dos seus crimes. Ele disse, irmãos, evangelizei tal homem, ele se converteu. A igreja disse, glória a Deus. Ele disse, ele quer ser membro da igreja aqui. Ele disse, não, pelo amor de Deus, não.
Tem um livro que se chama Duplo Pensar. Você pensa contraditoriamente sem perceber a sua contradição. A igreja ela deve ser um retrato do corpo de Cristo. Cristo salva os pobres, Cristo salva os ricos, Cristo salva os negros, Cristo salva os brancos, Cristo salva os com diploma e os sem diploma. E quando a igreja morre, onde, irmãos? Onde existe isso no mundo, se não for na igreja do Senhor? Em lugar nenhum. Então a igreja ela se torna uma demonstração visível do poder salvador do Evangelho. O pastor João Fius Sorém era o pastor da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. E estava descendo a escadaria da igreja e via dois crentes conversando, abraçando-se, dizendo: irmão, que saudade, quanto tempo eu não te vejo. Uma cena corriqueira de corredor de igreja. Mas um que estava abraçando, trabalhava para a prefeitura do Rio de Janeiro, varrendo as calçadas e ruas. E o outro era um general do exército brasileiro. Duas pessoas que passariam entre si na rua, nem se olhar. Mas na igreja não tem general, na igreja não tem doutor, na igreja não tem excelência, na igreja não tem meritíssimo, na igreja só tem irmão. Já naquele tempo, o apóstolo Paulo reconhecia que o engano das riquezas poderia separar a comunhão entre os crentes de alguma forma. E isto, o apóstolo Paulo é incisivo e vê como algo inadmissível. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras. É maravilhoso quando apesar de, fora do ambiente da igreja, ser alguém de muito grande importância, dentro da igreja é um servo. É alguém que trabalha na igreja, é alguém que se apresenta. Enriqueçam em boas obras, façam bem, sirvam o Senhor. Jimmy Carter era presidente dos Estados Unidos, mas era professor da escola bíblica dominical. E a história conta que tanto quanto pôde, ele continuou membro da mesma igreja, Igreja Batista Maranata, lá em Marietta, na Geórgia, e continuou servindo, e continuou trabalhando, e continuou colocando seus dons a serviço do Senhor. Sejam comunicáveis e entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro. Isto é, aquilo que Jesus deu o conselho, nosso amado Salvador: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Mais importante, eu penso, que ser rico nesse mundo é ser rico no mundo por vir, não é verdade? Dura mais. Mas aqueles cristãos, a quem Deus permite pela sua providência, que prosperem materialmente e usufruam de um quinhão um pouco maior de riquezas materiais durante a sua breve peregrinação, não devem ser altivos, nem colocar a sua esperança nas riquezas, mas no Deus vivo. Façam bem, sirvam o Senhor, repartam de boa mente, sejam comunicáveis, comunhão da igreja, ajuntem tesouros no céu. A pergunta principal que cada cristão deve se fazer, por exemplo, lá onde você mora, no bairro ou no apartamento onde você mora, você sabe que você está morando ali pela permissão de Deus. Qual o interesse de Deus em te levar para lá? O testemunho. Não é outra coisa, o testemunho. Deus seguramente estava preocupado em te prover de teto, mas Deus te proviu de teto numa condição específica, dentro dos propósitos de Deus. Aquele conjunto de pessoas com quem você convive, aquele número de pessoas a quem você alcança, Deus seguramente te colocou naquela posição de trabalho, suponhamos, para prover para você. Mas esse não era o único interesse de Deus, não o único. Deus poderia prover para você de muitas outras formas e maneiras, mas escolheu prover por esse caminho,
para que lá onde você está, onde a providência de Deus te colocou, você sirva o Senhor e o faça com alegria, e dê testemunho de crente, e mostre perante quaisquer relacionamentos que uma pessoa que serve o Senhor é diferente de uma pessoa que não serve. Malaquias 3,18: vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. O crente é diferente de quem não é crente, amém? Tem que ser. Tem que andar no temor do Senhor, na retidão do Senhor, glorificando o Senhor, pondo o seu coração no Senhor, cultivando comunhão com o Senhor, buscando a bênção do Senhor. Bem, irmãos, se eu ficar nesse ritmo, esse estudo vai durar muitas semanas ainda, a gente tem outras coisas para ver. Vamos ver então as orientações de Deus para aqueles que não usufruem de tantas riquezas nesse mundo durante a nossa breve peregrinação. E eu quero fazer uma consideração primeira. A mentalidade mundana, tão baixa e caída, pode suscitar nos servos nessa posição comportamentos, pensamentos e sentimentos inconvenientes a um remido. Quais são? Ambição, inveja, ressentimento, consumismo, materialismo. Você preste atenção em como Jesus Cristo pregou o Sermão da Montanha. Primeiro ele falou sobre Deus e Mamon. Depois ele falou sobre não poder servir a dois senhores. Ele falou sobre ajuntar tesouros no céu. E o que ele fala imediatamente em seguida? Não andeis ansiosos. Porque as riquezas são uma dificuldade para quem tem. E são uma dificuldade para quem não tem também. Pode provocar no nosso coração consumismo, repito, materialismo, uma visão mundana, ressentimento, mesquinharia, avareza, ambição, inveja, cobiça. O problema nunca é dinheiro, já disse para os irmãos. O problema é o coração humano. Então não pense, se você ler aquele versículo lá, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus e falar, pelo menos dessa eu escapei. Lembre-se que, em primeiro lugar, mesmo que você não tenha muito hoje, você vive uma vida melhor do que o rei Henrique VIII, viu? E 2, eles perguntaram logo em seguida, Senhor, quem poderá salvar-se? E qual foi a resposta de Jesus? Para os homens é impossível, mas não para Deus. A gente precisa tomar cuidado com as ideias fantásticas que o mundo inventa, e agora de anos para cá, endeusando a pobreza, como se a pobreza fosse garantia de ir para o céu, como se a pobreza fosse uma virtude em si. Não é. É apenas uma condição, é como o frio ou calor. Então a palavra de Deus tem algumas orientações para aqueles que não têm tanto das riquezas materiais. Lucas 12:15, e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Provérbios 23:4, não te fatigues para te enriqueceres e não apliques nisso a tua sabedoria. Não permita que o dinheiro se torne um Deus na sua vida. Não caia nas promessas mentirosas de Mamon, nem seja manipulado pelas suas ameaças igualmente enganosas. Mas saiba que Deus é o seu provedor. Busque o auxílio do Espírito Santo para experimentar contentamento. Lembra que eu falei dos 2 pratos da balança? Como é difícil experimentar contentamento. Nós podemos falar sobre isso, falar disso até como se fosse um assunto assim muito, muito ordinário, muito corriqueiro, muito comum, muito simples. Até a gente abrir o primeiro aplicativo de compras e começar a bater coraçãozinho nas coisas que a gente quer comprar. Até a gente ver a reportagem, prêmio da Mega da Virada. Eu tenho certeza que nenhum de vocês caiu nessa história mentirosa. Prêmio da Mega da Virada. E aí você vê aquela fortuna. E o coração da gente indomável se entrega à imaginação. O que é que eu faria?
Eu ia ajudar muitas pessoas. Diz a palavra de Deus assim: sejam os nossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Não é estagnação, irmãos, eu já disse isso, eu não quero ser redundante aqui não. Mas o contentamento, eu não dependo da minha felicidade dessas posses. Eu não dependo da aprovação ou do acúmulo de coisas para eu avaliar que a minha vida foi bem sucedida, que a minha vida teve propósito. Não, isso é algo que eu encontro em Deus. Não é isso que as pessoas dizem. Aliás, domingo à noite eu vou falar sobre isso. Eu não vou pregar, domingo à noite quem vai pregar é o pastor Arthur. Mas antes da ceia do Senhor eu vou dar uma palavrinha sobre isso. Nós ouvimos as pessoas no mundo dizendo que o que elas querem é amor. Nós ouvimos as pessoas do mundo dizendo que elas querem ser felizes. Nós ouvimos as pessoas desesperadas procurando paz. Eu abro a Bíblia Sagrada e leio que o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. E que Deus provê para nós, gratuita e abundantemente, aquilo que as pessoas passam a vida inteira procurando. Não está nas coisas, está em Deus. Deus é que nos dá amor, alegria e paz. Contentamento não é uma disciplina monástica. Contentamento não é uma disciplina ascética. Contentamento é algo que acontece quando o nosso coração está cheio do Espírito Santo. Não é algo que nós obtemos em nós, mas é algo que nós obtemos no Senhor. E se você identifica no seu coração a falta do contentamento, peça ao Senhor, leve isso a Deus em oração e diga: Deus, encha-me de contentamento, porque está escrito na Tua palavra que isso é vontade do Senhor para a minha vida. Deus não negará o seu pedido. Terceiro, seja fiel na sua mordomia. Eu citei aqui o exemplo de crentes, eu citei um exemplo de muitos de crentes que das suas riquezas que Deus lhes tem dado, têm contribuído generosamente e têm impulsionado a obra do Senhor. Então aqueles que têm menos riqueza se sentem confortabilíssimos de que bom, isso é responsabilidade dele. Não. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Não é isso que está escrito na palavra de Deus? Cada um contribua. Cada um. 1 Coríntios 16 diz: cada um ponha de parte conforme a sua prosperidade. Então esse comportamento de alguns que pensam poder isentar-se, porque outros têm feito a parte deles, não é bíblico e não condiz com os pensamentos de Deus. Quem de nós não conhece a pergunta do profeta Malaquias: roubará o homem a Deus? Que pergunta, roubará? É possível? O homem roubar a Deus? Mas vós me roubais, diz o Senhor, nos dízimos e nas ofertas. Consulte lá, Malaquias 3:8. É bíblico dizer que Deus tem provido para as nossas necessidades e para que nós cumpramos os propósitos do Senhor na sua generosidade. A generosidade não é um propósito de Deus para alguns. A generosidade é um propósito de Deus para todos. Para todos. Zele pelas bênçãos que Deus te deu. Se eu fosse tentar, irmãos, resumir aqui uma frase, tudo o que eu tentei passar para a igreja sobre prosperidade conforme a Bíblia, eu diria que a pessoa próspera é o quê? É uma pessoa zelosa. Zelosa, que cuida das coisas que Deus lhe tem dado. E isso faz uma diferença gigantesca na vida da pessoa. Provérbios 10:4 diz: o que trabalha com mão displicente empobrece,
mas a mão dos diligentes enriquece. Mais um versículo que você vai querer guardar aí. O que trabalha com a mão displicente, isto é, relaxadamente, sem zelo, sem cuidado, empobrece. Mas a mão dos diligentes enriquece. Diligência, cuidado, zelo, atenção, minúcia. Provérbios 12:11 diz: o que lavra a sua terra se fartará de pão. O que lavra a sua terra se fartará de pão. Quando desceu a primeira nau aqui no Brasil, a caravela, Pero Vaz de Caminha escreveu a carta para o rei Dom Manuel I de Portugal e escreveu lá aquele trecho conhecidíssimo: nessa terra, em se plantando, tudo dá. Só faltou escrever entre parênteses assim, mas tem que plantar. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falto de juízo. A gente vê, irmãos, essas notícias que falam sobre como o nosso país está hoje. Muitas pessoas estão trabalhando, vivendo de auxílios. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, isso aqui eu posso falar. Não estou falando de política nem de governo. Isso não é bíblico. Bíblico é que as pessoas trabalhem pelo seu sustento. Não estou dizendo que é proibido ajudar uma pessoa na sua necessidade. Eu não diria uma coisa dessa, absolutamente. Não me entenda errado. Mas bíblico é que as pessoas trabalhem pelo seu sustento. Se alguém não quer trabalhar, deixa eu continuar. Os conselhos de Deus para quem tem muito e para quem não tem tanto assim. Honre o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Cumpra os propósitos de Deus para a sua vida. Veja o que está em Provérbios 8, versículo 19. Provérbios, eu disse, 8, 19. Aqui, a inspiração de Deus determinou que a personificação é a da sabedoria. Mas quem está falando nesta personificação metafórica, literária, a sabedoria não é um ente, obviamente não. Quem está falando aqui é o Senhor Jesus Cristo. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. Não nos esquecendo de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Eu gosto daquele versículo, que você seja tão próspero na sua saúde, como é na sua vida espiritual. E aí nós podemos aplicar em todas as outras áreas, que você seja tão próspero nos seus negócios, quanto é próspero espiritualmente. Ai, pastor, não diga uma coisa dessa. Então vamos melhorar. Que você seja tão próspero em todas as áreas da sua vida, quanto é próspero aos pés do Senhor. Lembre-se, irmão, que as verdadeiras riquezas são aquelas que não passam, para herdar bens permanentes. Existem tesouros que a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam. E esta é a verdadeira riqueza que a gente quer buscar. Conclusões. Nossa condição social neste mundo é meramente passageira. Razão pela qual este assunto não deve ocupar tanto da nossa mente, da nossa energia e do nosso amor, quanto as coisas eternas. Você não se preocupa com aquilo que é de curta duração. Então não se esqueça de que a posição social neste mundo, seja ela qual for, é de curta duração. 2, nós devemos nos perguntar: por que Deus permitiu que eu esteja onde estou? Quais são os interesses de Deus em ter posto um servo, serva dele aqui, neste local, neste convívio, a providência que tudo distribui com sabedoria? O objetivo de Deus é ser honrado,
ser glorificado, o Evangelho de Jesus Cristo ser levado um pouco mais adiante. Peça criatividade do Espírito Santo sobre formas como você pode fazer isso, e Deus certamente não falhará em te prover. 3. Procuremos orientar a nossa vida, toda ela, pela palavra de 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 4. Inequivocamente, melhor é ser rico para com Deus. Lucas 12, 21. 5. Seja qual for o quinhão de bênçãos materiais que o Senhor deixou para a sua mordomia, busque, sobretudo, a aprovação de Deus. Eu lembro de ter conhecido um missionário, que quando ele começou o trabalho dele, ele disse que a situação era tão assim, contando moedinha mesmo. Aqueles que pegavam, lembra quando as carteiras tinham uns espaços de plástico assim, né? Aí ele punha ali dinheiro do mercado, dinheiro do aluguel, dinheiro da... Era tudo separadinho. E aí a meia dele furou. E ele foi orar se ele devia costurar a meia ou comprar uma meia nova. Foi pedir permissão ao Senhor. Ele disse, fui conferir com o chefe. O passar dos anos fez com que ele disse, a vida ficou um pouco mais confortável, mas que até hoje, antes de sair para fazer compra, ele orava dizendo assim, Senhor, não deixa eu comprar nada que eu não preciso. Não deixa eu comprar nada que vai me fazer dívida e vai me enrolar depois. Eu vou comprar só o que eu preciso. Lembra que eu falei da necessidade de querer e precisar. Não importa o tamanho do seu quinhão. Se é pouco ou se é muito. O que você quer é ser aprovado por Deus. Última colocação. O objetivo da vida nesse mundo não é ser rico. O objetivo da vida desse mundo não é, entre aspas, ser feliz, segundo cada um diz aí. O objetivo de nossa vida é ser fiéis, aprovados por Deus, e ouvir assim no dia que Ele vier, muito bem, servo bom e fiel. O crente mais rico do mundo vai ouvir assim, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E é isso que a gente quer. E é isso que a gente deve buscar a graça de Deus para alcançar. Pai, em nome de Jesus, Deus, esse estudo, Senhor, sondou muito do meu coração. Imagino que tenhas, pelo Teu Espírito Santo, sondado também o coração dos Teus servos. E nós, Senhor, que somos filhos de Adão e de Eva, precisamos da graça do Senhor. Precisamos que o Senhor, Deus, encha o nosso coração do Espírito Santo. E que o Senhor nos dê um olhar, Deus, capaz de discernir. Onde é que está o mundo com as suas vaidades, tentando nos enganar? Que o Senhor nos dê graça, Deus. Seja quanto for que o Senhor nos tem dado de bênçãos materiais a cada um, que a gente possa usar isso da maneira que alegre o teu coração, de uma maneira que honre o teu nome, que ajunte tesouros no céu, que conquiste a tua aprovação. Ó Deus, peço por mim e peço por meus irmãos, não permita que, mesmo salvos, a gente entre no céu de mãos abanando, mas que a gente possa trazer, Deus, conosco, o fruto de uma vida vivida, conforme os teus propósitos, e para a glória do teu nome santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai que está nos céus, e a comunhão do Espírito Santo, seja conosco a cada dia, até aquele dia bendito, em que Jesus virá para nos buscar. E que assim seja, em nome de Jesus, o povo de Deus diz, amém.